Fala galerinha da Power Inc, tudo bem com vocês? Espero que sim, Leandro aqui. Hoje Bitcoin na tela, panorama. Na minha opinião, nós temos aqui a formação de uma cunha e o alvo é agora esse gap vendedor. A gente está no meio do deslocamento de um preço, a gente já acreditava assim, a gente atualizou o pessoal no nosso grupo fechado Premium, que essa região dessa linha fúcsia, tá? A região dos 39 mil era uma forte zona de defesa, confluência com a média móvel de 200 e também a gente tinha a barra de ignição, que deu início a todo esse movimento mais direcional. Mas se você perguntar, não está muito esticado dentro de um gráfico diário? A gente olha o gráfico diário, a gente até vê uma sequência de barras compradoras, né? A gente vê sim uma sequência de barras compradoras, porém a gente teve uma correção mais lateral e ao encostar na média móvel de 200, dentro do gráfico diário, a gente sofre novamente pressão compradora. Se essa barra do dia de hoje fechar como se ela fosse uma barrinha indefinida, um doji, ou até mesmo uma barrinha com corpo um pouco mais otimista, ou seja, um corpinho mais positivo, um corpo branco, a gente conseguiria ficar mais convicto com o movimento. Lembrando que a gente tem essa barra vendedora acionada, isso aqui sendo um preço de fechamento de reversão, ela exerce sim um movimento interessante caso venha ocorrer uma correção. Até porque essa barra ela está localizada no topo de uma lateralidade, então sim é um setup de venda. Uma correção até a média móvel de 20 seria interessante? Eu acredito que nesse momento não. Na minha opinião seria interessante os preços continuarem laterais, tá? Eu pelo menos espero isso, né? Eu espero que os preços continuem laterais nessa faixa e construam o que eu acredito que vai ser uma lateralidade. Uma lateralidade por si só nessa zona pode configurar um possível mastro e bandeira e com um power breakout romper o movimento e projetar alvos mais altos nessa região aqui. Eu, de certa forma, estou bem otimista para o mercado, tá? Se eu olho gráficos de volume, eu tenho muito mais volume interessado na ponta compradora do que volume na ponta vendedora dentro do diário. Dentro do gráfico de 4 horas, eu não vejo uma sequência de barras tão convictas assim. Se a gente olhar esse movimento todo, a gente nota um volume alto, né, para compra, né, um volume ascendente para compra e um volume descendente para venda. Isso aí é totalmente condizente a um pullback. Então, eu interpreto essa lateralidade que está se formando nessa faixa de preços apenas como um pullback. Sim, a gente pode construir uma lateralidade nessa região, talvez em buscar a média móvel de 200 períodos no gráfico de 4 horas, mas como no gráfico de 1 hora a gente recentemente buscou a média móvel de 200 e agora a gente está aparecendo fazer a famosa armadilha de duas pernas, que é o quê? O primeiro movimento climático de baixa e uma quinta onda em diagonal. Para quem conhece Elliott, a gente sabe que a quinta onda em diagonal costuma construir o quê? Uma cunha ou uma wedge, para quem usa o inglês, né? Então a gente tem a construção de uma cunha e a gente pode sim ter um movimento para vir fechar essa região aqui na ponta vendedora, né? Fechar esse gap vendedor que a gente tem nessa faixa de preços, a fim de construir uma lateralidade ampla, pelo menos, né? Ou seja, neutralizar a pressão vendedora dessa faixa. Obviamente, se a gente continuar caindo, a gente pode sim encontrar a média móvel de 200 em um período de tempo gráfico maior, no período de 4 horas, né? Sendo assim, a gente acredita que esse deslocamento de preços ele está bem interessante para tomadas de posição, né? Até mesmo nessa faixa de preços aqui é interessante para tentar buscar o fechamento de um gap, tem um stop bem posicionado e eu acho bem plausível, tá, pessoal? Agora, na minha opinião, essa média móvel de 200 no gráfico diário tem que continuar agindo como suporte, tá? Agindo de novo como suporte, isso fica bem interessante. A gente tem aquela ideia de bipolaridade, né? Então, aqui foi resistência, aqui a gente exerceu resistência. Agora aqui a gente teve mais uma vez resistência, nota que essa barra falhou o rompimento. Então eu vou tirar aqui a minha cruz, botar a seta, ó. Essa barra aqui falhou no romper a média móvel de 200, a próxima fechando acima, a gente já constrói uma estrutura de suporte e agora a gente já está com 1, 2, 3 toques nessa região basicamente. Eu não iria considerar 3, mas eu até posso, até por questão de ser uma zona, né?
de suporte, então essa zona aqui da média móvel de 200, né? Acredito estar funcionando. Caso a gente perca essa região, a gente pode vir encontrar essa média móvel de 21 períodos, porém daí já começa a ficar um pouquinho mais complicado, né? Uma tomada de posição, justamente porque a média móvel de 200 vai poder novamente servir de resistência. Então eu gostaria pelo menos de ver a média móvel de 200 se mantendo como suporte. Beleza, pessoal? Dentro de um gráfico semanal, acredito que a gente está bem bonito, tá? Isso aqui pode ser apenas uma barra ignorada no semanal, se ela ficar lateral essa semana, mas eu acredito que tem tudo para continuidade alta. E se a gente olhar o mensal, na minha opinião, no mensal a gente tem uma construção de um padrão chamado 1, 2, 3 de compra, sendo uma barra corretiva, uma barra mais baixa, e a terceira barra, uma barra que não perde a mínima da barra anterior, fechando nessa região aqui, acionando então 1, 2, 3 de compra acionado nessa região. Se quisesse tomar uma posição pelo mensal, já poderia estar comprado. O stop do mensal seria essa região aqui e o alvo seria essa amplitude. Opa, espera aí que eu errei. O alvo seria essa amplitude aqui, projetada, alternada por este movimento. Então, o alvo seria aqui em 88 mil dólares, tá? É um alvo bem agressivo, bem otimista também, mas esse é o modelo, né? 1, 2, 3 de compra, um modelo bem conhecido. Então, o fundo do movimento pelo topo do movimento alternado pela última barra, então seria essa estrutura. Melhor é se essa barra aqui fosse uma barra interna, né? Não foi o que aconteceu, mas mesmo assim eu acredito num padrão bem bonito. Se essa barra aqui, pelo menos projetar ela para cima, a gente já vem testar esses topos aqui. Como eu falei para os amigos, o mais importante para mim agora seria o preenchimento desse gap vendedor, que a gente tem também aparente no gráfico mensal. No gráfico semanal fica claro também essa região, e agora a gente olhando o intradiário, a gente está com a média móvel de 200 segurando. Quando a gente olha o semanal, a gente aparentemente está tentando fazer um movimento acima da de 21 de novo. E para mim está bem interessante. A gente está com uma ideia de que possa vir um movimento de alta novamente. Tá, pessoal? Na minha ideia é isso. Eu espero ter conseguido contribuir com os amigos. Então, para o gráfico agora de 1 hora, intradiário, 60 minutos, eu acredito sim que a gente possa vir pelo menos fechar esse gap aqui, até pelo fato de a gente estar fazendo uma cunha, né? Um movimento de cunha em cima da média móvel de 200. Se a gente pegar toda essa amplitude aqui, óbvio que a gente tem uma cunha maior, né? A gente tem um movimento de wedge maior. Tá? Então, vou mostrar aqui para os amigos, a gente tem uma cunha maior nessa região construída, né? Notem isso. A gente tem essa construção de cunha, mas eu acredito que por ter essa estrutura menor aqui, a gente possa vir ao menos fazer um pullback nessa região para voltar a cair. Se for voltar a cair, entenderam? Essa é a minha premissa, né, de movimento. Justamente eu acredito nisso, que se a gente vier retestar pelo menos essa região aqui da linha de tendência de alta rompida, seria uma alta probabilidade, um pullbackzinho apenas, e seria talvez um movimento para quem tiver mais assustado, com possibilidade de movimento, talvez cair fora quem está comprado, e quem está vendido pensar em tomar uma posição de venda mais alta também. Tá? Mas eu acho que não é uma hora muito propícia para a venda não. O gráfico está bem forte dentro do gráfico diário. Eu não costumo usar esse indicador, mas eu até botei hoje aqui na minha tela. Tem um estocástico lento aqui embaixo. Tá apontando uma sobrevenda, né? Ele estava bem sobrevendido já na parte da manhã. E aí agora ele está fazendo uma divergência bem interessante. Uma famosa divergência diamante. Que divergência é essa, Leandro? É quando o preço no gráfico aponta para baixo e no estocástico aponta para cima. Tá, pessoal? Então, isso aqui é um setup de compra. Alvo nessa região aqui. Para mim, continuo otimista. Quando eu olho o gráfico de 4 horas, sobrevenda. Gráfico 2 horas, tá aqui embaixo também. Então, gráfico 3 horas, tudo aqui embaixo. Ó, linha verde, compra. Linha vermelha, procura venda. Tá? Então,
A gente olha aqui no gráfico diário, realmente no diário ele está mais esticado, mas quando a gente visualiza um tempo ainda maior, semanal, a gente ainda nem chegou nessa zona aqui. Então, o estocástico ele pode muito bem ficar muito tempo andando assim, ó, de lado aqui em cima. Tá? Então, todo indicador falha, né? Afinal, o indicador é uma estrutura de preços, ele colhe informações de preços, então ele é atrasado, tá? Mas, se a gente visualizar através dessas ideias, muitos traders vão tentar tomar posição nessa região agora para buscar trazer os preços até essa parte aqui, nessa faixa vermelha, beleza? Espero ter ajudado os amigos, muito obrigado pelo tempo de vocês, até a próxima, valeu!